Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Na nossa aula de número 31 teremos revisão. Então vamos à revisão. Muito bem, para nós iniciarmos aí a nossa revisão, nós vamos recapitular aí alguns conceitos e para iniciar, né, a gente vai falar um pouco sobre saúde. E aí a gente pensa, né, quando fala em saúde, logo a gente imagina que é a ausência de doenças, né, a ausência de enfermidades. Mas, na verdade, esse conceito vai um pouco além, né? Ele também vai estar associado aí ao bem-estar, né? Seja aí o bem-estar físico, espiritual, né? Psicológico. Então, o ser humano ele tem várias esferas aí, né? Dentro da sua existência. E essa saúde, ela não vai estar associada apenas à questão aí de doenças, tá? Ela vai um pouco mais além. E é claro que a gente vai pensar, sim, em atitudes que podem promover e melhorar a nossa saúde, né? A gente também precisa pensar do ponto de vista individual e coletivo. Então, nós vamos relembrar esses assuntos. Quando a gente fala aí de saúde, a gente diz que é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E não somente a ausência de doenças e enfermidades. Então, como a gente já comentou, tem a ver aí com bem-estar físico, né? Se você se sente bem fisicamente, mas não apenas fisicamente, como também mentalmente, né? Então, muitas vezes o nosso corpo ele está bem, mas a mente, né, pode estar adoecida, né? E lembre-se aí que o nosso cérebro, ele é um órgão e é nele que acontecem aí os pensamentos, é nele que vai acontecer aí algumas questões com relação ao emocional e se ele sofre um desequilíbrio que pode estar associado aí ao seu comportamento por questões que o cercam, né? E aí leva uma pessoa a ter alguns quadros de ansiedade, de depressão, isso significa que a pessoa também precisa tratar, tá bom? Então a questão mental também faz parte da nossa saúde e nós precisamos aí estar de olho, né? Nós também temos aí algumas questões com relação à saúde individual, então vamos observar. Ações individuais que visam a incorporação de bons hábitos a fim de produzir um ambiente saudável. Então, essas ações que são individuais, né, elas vão estar ligadas ali, relacionadas apenas ao próprio indivíduo, tá? E aí estão ligadas a hábitos, né, que a gente precisa desenvolver para produzir esse ambiente saudável, para que nós possamos nos sentir bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Então, de uma forma geral, a gente vai se sentir bem quando nós praticamos aí alguns hábitos. Agora, quando esses hábitos, né, eles levam aí a promover a saúde individual, mas eles também podem estar relacionados à saúde coletiva. Então, vamos observar. A saúde pública versus a saúde coletiva. A saúde pública visa o indivíduo em sua comunidade e, nesse sentido, procura diagnosticar e tratar algumas doenças que o aflijam. E o conceito de saúde para a saúde pública é a ausência de doenças, tá? Então, a gente está vendo aí que nós temos a saúde pública, que vai focar ali no indivíduo, na sua comunidade, né? E o conceito de saúde coletiva é quando a gente tem a ausência dessas doenças, né? Quando a gente consegue eliminar ali algumas doenças do âmbito coletivo. E, na sequência, a gente vê aí que a saúde coletiva analisa aí o processo saúde e doença vigente em uma comunidade, segundo o contexto social em que ela está inserida. Então, a gente vai ter aí a análise do coletivo, né? Então, da saúde ou da doença que possa estar cometendo ali uma determinada comunidade. E o objetivo não é tratar o indivíduo doente, mas prevenir e evitar que doenças sejam disseminadas no ambiente, na comunidade em que vive. Então, quando a gente está ali falando, né, dessa saúde coletiva, é importante aí frisar que também vai buscar prevenir, né? Então, algumas ações
governamentais, iniciativas ali da questão da saúde pública, né, podem prevenir algumas doenças. Por exemplo, saneamento básico. Quando você tem ali uma comunidade que tem acesso ao saneamento básico, ao esgoto, né, muito bem estabelecido, a gente evita que algumas doenças sejam disseminadas nessa comunidade. Então, a gente está falando aí, né, de preservar e prevenir para que essas pessoas não adoeçam. E quando a gente fala de doença, a gente vai relembrar aí um pouquinho sobre as doenças que podem ser transmitidas por vetores. Então, observe aí. Essas doenças transmitidas por vetores, também conhecidas como DTVs, são responsáveis por mais de 17% de todas as doenças infecciosas, causando mais de 1 milhão de mortes anualmente. Mais de 2,5 bilhões de pessoas em mais de 100 países estão em risco de contrair dengue, por exemplo. Então, a gente percebe aí que essas doenças causadas por vetores, elas estão espalhadas por todo o mundo e muitas pessoas morrem, né, por conta aí dessas doenças que podem ser transmitidas por eles. E a dengue em especial, né, ela não é um privilégio apenas do Brasil, mas ela está também distribuída em várias partes do mundo, né? Infelizmente, a gente percebe aí que muitas pessoas sofrem com a dengue. E para a gente continuar, a malária aí causa mais de 600 mil mortes por ano em todo o mundo, a maioria delas em crianças menores de 5 anos. Então, a gente percebe que a malária também é uma doença infecciosa que vai ser aí transmitida por um vetor, né? Outras doenças, como a doença de Chagas, leishmaniose e esquistossomose, afetam centenas de pessoas no mundo. E muitas dessas doenças são evitáveis através de medidas de proteção informadas. Então, a gente percebe aí que existe essa situação de doenças que são transmitidas por mosquitos, por outros agentes, né, que podem ser os vetores, e elas estão aí, né, dizimando uma série de vidas, mas elas poderiam ser evitadas por ações, né, que pudessem aí eliminar esses vetores, tá bom? E para a gente ver aí algumas dessas doenças e conhecer alguns desses vetores, né, vamos recapitular aí quais são eles. O primeiro deles são os mosquitos, né, que são os mais comuns de serem os transmissores, os vetores de determinadas doenças. E apenas o Aedes aegypti já consegue aí, né, transmitir várias doenças. A chikungunya, a dengue, a febre do Vale do Rift, febre amarela e zika, tá? Com exceção da febre do Vale do Rift, que acontece na África, todas as outras acontecem aqui no Brasil, inclusive na região amazônica, são doenças endêmicas, ou seja, aquelas que frequentemente estão aí acometendo a vida das pessoas, tá? Também temos outro mosquito de grande importância que vai transmitir ali, vai ser o vetor de uma doença muito séria, que é a malária. A malária é transmitida pelo mosquito Anopheles. Não é esse que está aí na imagem, tá, gente? Essa imagem aí mostra o mosquito Aedes aegypti. E o mosquito Anopheles é diferente, ele vai transmitir somente a malária. E as outras serão transmitidas pelo Aedes aegypti. A gente tem um outro mosquito aí bastante comum, que é o Culex. Ele vai transmitir a encefalite japonesa, filariose linfática, febre do Nilo Ocidental. E ele, né, é um mosquito bastante comum, tá? É um mosquito que tem essa característica de ser marronzinho, né? Temos ainda o flebotomínio ou os flebotomínios, que são também conhecidos como mosquito palha. Eles vão transmitir a leishmaniose e a febre do flebotomínio. Temos ainda outros tipos de vetores que não são mosquitos, né? A gente vai ver aí que alguns são parasitas, como por exemplo os carrapatos. Os carrapatos são parasitas, gente, que vão atingir ali animais de estimação, como cachorros, né? Mas também podem atingir o gado, tá? Então, pode atingir cavalos, e aí, dependendo de onde você está localizado, né? Se você estiver próximo a esses animais que têm esses parasitas, né? É preciso ter cuidado. Porque os carrapatos, eles podem transmitir doenças quando eles vêm aí em contato com o ser humano, também vão querer sugar o nosso sangue, e nesse momento eles transmitem, né, vírus, bactérias, protozoários da mesma forma. E aí nós temos algumas doenças que são a febre hemorrágica da Crimeia Congo,
doença de Lyme, febre recorrente, febre escaranodular, encefalite transmitida por carrapatos e tularemia. Temos ainda outros animais que estão envolvidos aí na transmissão de doenças. Nós temos os triatomíneos, que são famosos aí, né, pela transmissão da doença de Chagas. Então, preste atenção que o triatomínio, ele é um inseto, conhecido também como barbeiro. Ele transmite o tripanossoma, que é, então, um protozoário. E esse tripanossoma vai causar a doença de Chagas, certo? Também temos aí a mosca Tsetse, que transmite a doença do sono, que é causada pela tripanossomíase africana. Moscas pretas, oncocercose, que vai causar aí a cegueira dos rios. Temos ainda pulgas, que podem causar aí a peste, transmitida por pulgas de ratos para os seres humanos. E a riquetioses, né? Então, são doenças transmitidas por pulgas. Existiu aí, né, uma grande pandemia, digamos assim, né, da peste negra muito tempo atrás, né, que foi usada até, foi muito comentada no período aí da Covid-19. E essa peste, também chamada de peste bubônica, né, atingiu muitas pessoas, né, num período aí muito antigo, em que as pulgas de ratos, elas, ao entrar em contato com os seres humanos, transmitiam, então, essa doença. E para continuar, a gente vai falar aí de alguns motivos que fizeram esse número de doenças aumentarem em todo o mundo, né? Então, vamos conhecer. O primeiro deles é a globalização das viagens e do comércio, a urbanização não planejada e os desafios ambientais, como as alterações climáticas, estão tendo impactos significativos sobre a transmissão das doenças nos últimos anos. Só para você ter um exemplo, gente, no caso da dengue, muitas vezes aqueles mosquitos, né? O mosquito Aedes aegypti, ele só circulava no período de verão. No período do inverno, ele geralmente não circulava. Como agora o clima, né, em muitos países está bastante confuso, essas mudanças climáticas afetaram, né, ali a temperatura, as estações do ano, a gente percebe então que esse mosquito ele está conseguindo então ficar ativo durante todo o ano, não apenas no período de verão. Então, a questão do aquecimento global, né, vai interferir até mesmo na proliferação dessas doenças. E algumas doenças estão surgindo aí nos países onde eram desconhecidos, né? Então a gente percebe que doenças que eram endêmicas apenas de um país, elas chegaram a outros países justamente por essa globalização, né? Por esse trânsito entre continentes que acaba levando então, né? Esses vírus, bactérias de um organismo para outras pessoas. Bom, e a gente vai continuar pensando, né? O que podemos fazer para mudar? E aí a gente vê que existem as diretrizes gerais para a prevenção dessas doenças, que são declaradas pela OMS. A mudança de comportamento é um elemento crucial na redução da carga de doenças transmitidas por vetores. Então, quer dizer que a gente precisa desmatar menos, degradar menos a natureza, para que esses vetores permaneçam no seu lugar, né, ideal, no seu lugar silvestre, circulando ali apenas dentro da natureza e não em contato com os seres humanos. E também é preciso conhecer as doenças transmitidas por vetores na região para poder agir, educando e alertando a população sobre sua existência e aplicando medidas adequadas para combatê-las. Então, a gente precisa, primeiro, conhecer quais são esses vetores, a forma como combatê-los, né? Então, no caso da Aedes aegypti, a gente precisa evitar que o mosquito ele se reproduza, né? Evitar ali a água parada dentro das nossas casas e nos nossos quintais, manter tudo limpo para que esse mosquito não venha, então, se proliferar, certo? E a gente falou de doenças transmitidas por vetores, vamos falar agora de doenças infecto-contagiosas, que são doenças causadas por germes, como bactérias, protozoários, vírus ou fungos, que podem ser transmissíveis de pessoa para pessoa de forma direta ou indiretamente. Podem ser adquiridas por meio do contato direto com um agente infeccioso ou através da exposição da pessoa a água ou alimentos contaminados, bem como também por meio da via respiratória, sexual ou ferimentos causados por animais. Então, você percebe aí que esse contato pode ser direto de uma pessoa para outra, né, através
do espirro, tosse ou outras secreções e até por via sexual, mas também pode ser transmitido aí por água contaminada, por alimentos contaminados, né? E também por ferimentos que são causados por animais. E aí a gente vai ver quais são as principais doenças infecto-contagiosas. Aquelas que são causadas por vírus, nós temos as viroses, o Zika, o Ebola, a cachumba, o HPV, a Covid-19 e o sarampo, né? Então, são doenças aí todas que são causadas por vírus. E o vírus de cada uma dessas, gente, não, no ambiente normal, ele não vai causar nada, tá? Mas quando a gente vê aí que ele tem contato com as nossas células, eles são então parasitas obrigatórios intracelulares. Eles precisam de uma célula para sua sobrevivência, para sua reprodução, e aí para isso, né, eles vão tentar então, vão estar dentro do nosso organismo ou de organismos de alguns animais, certo? A gente tem também doenças que são causadas por bactérias. Observe aí que nós temos como exemplo a tuberculose, vaginose, clamídia, escarlatina e hanseníase. Todas essas aí, né, são doenças causadas então por bactérias, tá? A tuberculose, né, é uma bastante conhecida e também bastante grave. Ela vai causar ali, né, alguns problemas de saúde para a pessoa que inicialmente vai pensar que está com uma gripe comum, mas aquela tosse vai se estendendo por mais tempo, né? E aí a pessoa percebe também uma perca de peso repentina. Então, se você tiver alguns desses sintomas, precisa procurar imediatamente ajuda médica, porque o tratamento é bastante longo e precisa ser concluído, né, com bastante rigor. Caso contrário, a bactéria pode se instalar no organismo e levar a óbito. E nós temos aí doenças infecciosas causadas por fungos, que são as famosas micoses, né? E também a candidíase, tá? Lembrando, gente, que os fungos, eles gostam, né? Para eles se reproduzirem, se estabelecerem, eles adoram um ambiente quente e úmido. E os nossos pés, né, como mostra aí no exemplo, são um ótimo local para que eles possam se reproduzir. Quando você passa ali grande parte do dia com os pés fechados num calçado, né? E aí a gente está vivendo numa região que é bastante quente, então vai favorecer aí a proliferação desses fungos que podem atingir as unhas, podem atingir aí o tecido entre os dedos. Por isso, sempre que você for calçar os seus sapatos, enxuga direitinho aí, né, ao redor dos seus pés, para impedir que esses fungos possam causar essas micoses, né, que são tão incômodas. A candidíase é causada aí por uma levedura, que também é um fungo, chamado Candida albicans. Ela está presente na microbiota natural das mulheres, mas se por algum motivo, né, a nossa imunidade ela cai, ela é reduzida, sofre ali alguma alteração, essa Candida albicans pode se proliferar e gerar ali, né, alguns sintomas que são relacionados à candidíase, como corrimentos, coceiras, incômodos. Então, por isso que as mulheres, não só mulheres, mas também homens, né, precisam manter os seus exames sempre em dia, as consultas médicas sempre em dia, para tratar e também para evitar que essas doenças, né, possam aí acontecer. E a gente tem ainda outros exemplos de doenças, são aquelas causadas então por protozoários. Nós temos como exemplo a doença de Chagas, a leishmaniose e a toxoplasmose, tá? Então, a doença de Chagas é bastante conhecida também. Ela vai ser transmitida, né, por aquele animal, aliás, por aquele inseto, conhecido como barbeiro. Vai carregar, então, né, no seu organismo Trypanosoma cruzi, que ao ter contato, né, conosco, com o nosso organismo, vai causar a doença de Chagas, certo? E aí é importante a gente lembrar que uma das formas de transmissão, né, é através do açaí, quando você consome açaí que eventualmente foi contaminado pelas fezes do barbeiro, né? Por isso é importante ter cuidado, saber a fonte de onde você está adquirindo esse açaí. E a gente vai falar agora um pouco sobre as vacinas, que são aí os imunizantes, né, que podem fazer com que as doenças, né, que circulam aí na sociedade possam ser evitadas. Então, a gente percebe aí que as vacinas, elas são uma grande solução, né,
que ocorreu aí durante a história. Então, um médico conhecido como Edward Jenner foi o primeiro ali, né, a desenvolver uma espécie de vacina, e posteriormente a ele outros cientistas vieram, né, e aprimoraram essa técnica, tá? E atualmente a gente percebe aí que ela tem livrado muitas pessoas da morte, né, que era causada aí por doenças que poderiam levar a óbito as pessoas. E aí a gente se pergunta como é que funciona então a vacina. As vacinas são substâncias que estimulam o nosso sistema imunológico para que, quando haja o contato com determinado patógeno, o nosso corpo já esteja preparado para nos proteger de maneira mais rápida e eficiente, certo? Então, lembre-se aí que as vacinas, né, muita gente tem medo, tem receio, porque não sabe o que está dentro daquela substância que foi injetada no seu organismo, né? Lembre-se que elas são aí para estimular esse sistema imunológico. Nós temos células de defesa naturais, mas muitas vezes vírus, bactérias, micro-organismos que nós acabamos nos contaminando, né? Eles vão gerar uma reação no nosso organismo e muitas vezes esse sistema imunológico não vai conseguir trabalhar para eliminar esse micro-organismo. E aí é nesse momento que entra a ajuda das vacinas. E a gente vai ver como é que funcionam as vacinas, né? Através de uma imagem que mostra para a gente. Então, observe aí que nós temos, né, uma vacina que ela vai ser uma versão bastante enfraquecida ou totalmente inativada do agente causador da doença. Então, observe aí que dentro dessa vacina existem, nessas substâncias, pode existir aí uma versão que é atenuada, ou seja, enfraquecida ou inativada, ou pode ter apenas ali o princípio ativo, ou muitas vezes, né, vai ter também apenas o material genético desse agente causador de doença, e aí ele vai ser injetado no seu organismo através, então, né, dessa seringa, por exemplo. O organismo começa a criar barreiras contra o vírus e inicia um combate que gera memória imunológica e anticorpos. Então, lembre-se aí que o nosso corpo talvez nunca teve contato com aquele vírus, com aquela bactéria, e ele não sabe como reagir a esse vírus, a essa bactéria. Então, essa vacina vai ensinar, vai apresentar para o nosso sistema imunológico esse vírus, né, esse possível aí causador de doença. E aí, uma vez que esse corpo, esse organismo já tem ali anticorpos contra esse micro-organismo, né, ele vai conseguir reagir se houver contato mesmo com aquele micro-organismo. A vacina treina, então, o nosso corpo para que ele seja capaz de reconhecer o patógeno. Esse patógeno é que pode ser aí vírus, bactéria, né, que vai causar a doença no futuro, e já saiba como criar anticorpos para combatê-lo, porém sem ficarmos doentes. Então, olha que grande vantagem a gente tem quando recebemos aí essa vacina, esse imunizante, né, que vai ajudar o nosso organismo a combater doenças sem necessariamente ficar doente. É claro que algumas vacinas podem causar reações, né, como febre, mal-estar, porque afinal de contas o seu organismo, o seu sistema imunológico está se desenvolvendo, está aprendendo a combater aquele micro-organismo. E aí a gente vê a importância das vacinas, né? Observe aí que além dos benefícios individuais, né, a gente vê que a vacina ela traz muitos benefícios, tá? E alguns deles são individuais, né, quando te protegem, ou seja, quando nos protegem contra determinadas doenças, mas vai além porque protege o indivíduo contra a doença, mas também garante que a circulação de determinado agente na população diminua, ou seja, seja reduzida, né? Quando existe a vacinação em massa, pessoal, a gente está fazendo ali a proteção de toda uma comunidade, né, de toda a sociedade, e evita, então, que essas doenças sejam transmitidas. A gente percebe que existem aí diversas vantagens dessa vacinação, né, que vai eliminar doenças, que vai evitar que as pessoas adoeçam, né, e uma das principais é justamente essa, que doenças sejam veiculadas, sejam transmitidas, certo? Bom, essa foi a nossa revisão, espero que tenha tirado aí todas as dúvidas e até a próxima.